Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que fez a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuares, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará recompensa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Levanta-se Deus, intercedendo a bem-aventurada sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste. Que sejam dispersos teus inimigos e fujam todos quantos vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos e estimados filhos e filhas, mais uma vez damos início ao tempo quaresmal. E aí, de uma maneira bem simples, as pessoas acabam aprendendo na catequese, também de outras formas, que a quaresma nada mais é do que o tempo que nos prepara para celebrar a Páscoa, a ressurreição de Jesus. Por um lado, isso é verdade, mas não é apenas isso. Como assim? Quando na igreja primitiva, o ano litúrgico começa ali a ganhar forma, corpo e estrutura, o tempo quaresmal realmente foi um dos primeiros a surgir. Mas só que não era apenas um momento de celebrar ou de se preparar para a Páscoa, mas também era um momento de acolhida dentro da comunidade, era um momento de estar junto. Como assim? É que na igreja primitiva nós tínhamos aqueles que seriam batizados na grande vigília pascal. E aí, a esses que eram preparados para o batismo, nós chamamos de catecúmenos. Os catecúmenos são os adultos que se preparam para receber o batismo. E aí os catecúmenos, eles passavam pelo menos por um processo de 3 anos para que pudesse estar apto a ser batizado e incorporado dentro da comunidade cristã. Pois bem, depois desse tempo de preparação, aqueles que eram responsáveis
da preparação daquele candidato ou daqueles candidatos, e diziam: não, eles podem ser batizados, ele ou ela pode ser batizado. Então começava uma preparação chamada imediata ou próxima para o batismo. E essa preparação imediata ou próxima acontecia no tempo da Quaresma. E aí então aqueles que iriam ser batizados durante os 40 dias do tempo quaresmal faziam orações, penitência, jejum e pediam esmolas para realmente conseguir se aproximar cada vez mais de Jesus. E aí, nas comunidades em que esses catecúmenos iam ser inseridos, onde eles iriam participar a partir de então, aí então os membros da comunidade, durante os 40 dias do tempo da Quaresma, também faziam penitência, oração, jejum e esmola, mas não em nome próprio, mas intercedendo por aquele que ia ser batizado e que estava também fazendo essas práticas penitenciais. E não era em nome próprio, mas em favor daquele membro que logo ia receber o batismo. E por que eu falo isso? Com o passar do tempo, com o passar dos séculos, até chegar aos nossos dias, nós temos sim essa ideia do catecumenato, de rezar, interceder por aqueles que serão batizados na vigília pascal, dentro então do tempo pascal, mas só que a nossa penitência, a nossa oração e o nosso jejum não é para poder barganhar com Deus, não é para poder dizer: Senhor, eu estou fazendo isso, então eu quero aquilo. Senhor, eu vou fazer tal coisa porque eu desejo que o Senhor atenda a tal intenção. Não. A nossa penitência, jejum, esmola, oração, dentro do tempo quaresmal, é para a transformação, é para a mudança e para a conversão. Nada mais além disso. E isso precisa ficar claro a nós, porque eu vejo as pessoas querendo fazer penitências das mais variadas e das mais criativas possível, e colocam toda e qualquer tipo de intenção, mas aquilo que deveria ser essencial fica de escanteio ou nem é lembrado, que é a conversão, que é a mudança de vida e é a transformação. Isso que precisa ficar claro. Então, se eu vou fazer práticas penitenciais, se eu vou fazer abstinência, deixar de comer alguma coisa, se eu vou fazer jejum toda quarta e sexta ou toda sexta-feira, se eu vou acordar de madrugada para poder rezar, se eu vou ajudar os mais necessitados, enfim, qualquer prática dentro do tempo da Quaresma é para a nossa conversão e para a nossa mudança de vida, ou rezar e interceder para que essa conversão, essa transformação também aconteça na vida do nosso semelhante, porque caso contrário, se a pessoa não tiver esse tipo de motivação, então vai chegar no final do tempo da Quaresma e vai murmurar, e vai
reclamar de que nada aconteceu, de que Deus não agiu, mas isso não é culpa de Deus, mas é nossa, porque não vivemos da maneira correta esses 40 dias e também não fizemos com as intenções certas as nossas práticas penitenciais. E as nossas práticas precisam nos levar à conversão. Ah, padre, eu vou deixar de comer tal coisa. Tudo bem, vou ficar os 40 dias fazendo abstinência de determinado alimento. Tá, mas qual é a motivação? E ficar sem comer determinado alimento vai te ajudar no processo de transformação? Vai te ajudar no processo de conversão, aprendendo a se conter mais, a se controlar mais, evitando maldizer ou maltratar as pessoas? Se é isso, louvado seja Deus e faça a mesma penitência. Se não for, me desculpe, serão 40 dias perdidos, porque a motivação não é a certa, não é a correta. E isso precisa ficar bem claro a nós dentro desse tempo. Outra coisa também, e isso é um absurdo. Absurdo o quê? A pessoa que vem dizer que vai fazer penitência de atitudes que é do nosso discipulado. Ah, padre, eu vou fazer penitência e para poder tratar melhor aquele colega de trabalho. Ah, eu vou fazer penitência para poder perdoar. Ou fala, a minha penitência será perdoar fulano. A minha penitência será tratar melhor aquele amigo de trabalho. A minha penitência vai ser agir com honestidade. A minha penitência é fazer o certo dentro daquela situação. A minha penitência é não puxar o tapete daquele ou daquela que trabalha comigo. Pessoal, com todo respeito, mas a gente precisa criar vergonha, porque esse tipo de atitude não é penitência, é obrigação. Ou a pessoa fala, na quaresma eu vou participar de todos os domingos na missa. É palhaçada também, porque é obrigação. Não se faz penitência daquilo que é a nossa obrigação como cristão. A penitência é para nos ajudar a ter essas atitudes, porque isso eu já ouvi acontecer muitas vezes no ambiente de trabalho. Aí a pessoa trata bem, se esforça em tratar bem 40 dias o colega de trabalho, aí depois que passou, volta ao inferno. E aí volta a pessoa tentando prejudicar, puxar o tapete. Então quer dizer que só vale os 40 dias, depois disso não tem importância. Isso não existe. E nós precisamos ter isso bem claro a nós. E eu repito, não existe penitência de obrigação. Não existe penitência daquilo que é dever nosso como cristão. E aí, as nossas práticas nesse tempo é para poder nos ajudar e não fazer, e aí depois de 40 dias, não importa, posso deixar de vir na missa domingo, posso deixar de perdoar, não tem importância prejudicar a outra pessoa, porque eu já fiz a minha parte durante 40 dias. Cuidado! Esse tipo de atitude só demonstra o quão distante nós estamos de Deus e demonstra mais ainda que nós queremos utilizar o tempo da quaresma como barganha em vez de um processo autêntico de conversão. E aí só encerro com aquilo que o Evangelho
da celebração no dia de hoje deixa muito claro. Se você está fazendo penitência, se você está fazendo os seus jejuns, abstinências, seja o que for, é entre você e Deus. Eu acho muito engraçado as pessoas ficar chamando a atenção para si, do que fez ou do que deixou de fazer, da justiça que praticou, do bem que praticou. E aí, Deus que deveria aparecer, fica do lado. Deus que deveria ser o centro, fica do lado. E nós não podemos permitir que esse tipo de atitude ganhe força em nós. Então, se você está fazendo bem, se você está sendo justo, se você está jejuando, rezando, enfim, não é para poder ficar espalhando aos quatro ventos, para poder receber aplauso, simplesmente para poder ser reconhecido. Em vez de conversão, a pessoa, no tempo da quaresma, tenta massagear o seu ego. E isso também não é atitude daquele ou daquela que se diz cristão, daquele ou daquela que diz que vai aproveitar o tempo quaresmal para essa transformação, para essa conversão e para essa mudança de vida. E eu desejo do fundo do coração que os frutos desse tempo da quaresma nós possamos levar durante todo o nosso ano, e que realmente a nossa conversão seja uma conversão autêntica, e que no fim desses 40 dias possamos sepultar o homem velho no sepulcro com Jesus, e o homem novo possa renascer com ele junto da Páscoa. No instante de silêncio, ainda sentados, meditemos sobre a palavra de Deus e que ela dê seus frutos na vida de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.